Pois bem, a paz do Senhor Jesus, irmãos. Nós sabemos que o furto é algo que tem sido corriqueiro em nossos dias. O roubo, na verdade, tem sido realizado em várias ou em todas as esferas, às vezes até da própria consciência humana. Mas nós vemos isso tanto na questão religiosa, como também na questão política, na questão das relações sociais. Então, isso tem sido uma coisa corriqueira, mas saiba que Deus, ele traz isso como pecado. E na série de estudos sobre os 10 mandamentos da lei de Deus, este é o 8º mandamento da lei, e nós estaremos fazendo essa abordagem em conformidade com a apostila da Escola Bíblica da Igreja Evangélica do Fundamento dos Apóstolos e Profetas. Nós estaremos fazendo aqui um apanhado sobre este assunto. Nós vamos iniciar, sim, com a leitura dos 10 mandamentos que se encontram em Êxodo, no capítulo 20, a partir do versículo 3, do verso 3 ao verso 17. Para que fique memorizado, nós vamos realizar essa leitura. Nos diz no verso 3: Não terás outros deuses diante de mim. Este é o primeiro mandamento. Verso 4: Não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás a elas, nem as servirás, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a maldade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem, e faço misericórdia em milhares aos que me amam e guardam os meus mandamentos. 3º mandamento: Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. 4º mandamento: Lembra-te do dia do sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhuma obra, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o teu estrangeiro que está dentro das tuas portas. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus, a terra, o mar e tudo que neles há, e ao 7º dia descansou. Portanto, abençoou o Senhor o dia do sábado e o santificou. 5º: Honra teu pai e a tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. 6º: Não matarás. 7º: Não adulterarás. 8º: Não furtarás. 9º: Não dirás falso testemunho contra o teu próximo. 10º: Não cobiçarás a casa do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma do teu próximo. Senhor nosso Deus, nós te damos graças por esta oportunidade, meu Deus, de estarmos aqui para meditar acerca da tua palavra, hoje especificamente sobre o 8º mandamento da lei. Portanto, te pedimos o teu direcionamento, a tua ajuda, que o Senhor venha escrevendo em nosso coração, em nossa mente, a compreensão, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus. Então, irmãos e amados, nós vamos compartilhar a tela com você sobre os 10 mandamentos da lei, aliás, sobre essa apostila, e você vai nos acompanhar de forma um pouco melhor. Essa mesma apostila que eu estou com ela aqui em mão, nós estamos com ela aqui na tela para que a gente possa meditar. Como já falei, é uma apostila da Igreja Evangélica do Fundamento dos Apóstolos e Profetas, sobre a temática da doutrinas da Igreja, lição de número 36, com relação ao sábado do dia 6/9 de 2024, o 8º mandamento, e há uma sugestão para a leitura diária. Desculpe aí, irmãos. No domingo, Provérbios 6, verso 20 a 23. Segunda, Provérbios 7, verso 1 ao 4.
Terça, Provérbios 8, verso 12 a 21. Quarta, Provérbios 8, 32 a 36. Quinta, Provérbios 9, 10 a 12. E sexta, Provérbios 10, verso 6 ao verso 9. E aqui está a leitura sugestiva pelo texto, do texto áureo. Aqui nós observamos que há uma sugestão de leitura diária. A gente precisa, na verdade, meditar todos os dias na palavra. Então aqui é uma sugestão. Então nós observamos, como já mencionamos, a questão do furto ou roubo é uma coisa constante em nossos dias. E até muitas pessoas que se encontram nessa arte, nessa prática, são tidas como inteligentes porque conseguiram enganar, porque conseguiram trapacear, conseguiram roubar e se safrar bem, né? Entre aspas, se safrar bem, não são pegas, não são presas, não há nada. Então são coisas dessa natureza que o mundo está cheio e passa como tudo normal. Nós vemos aqui, então, nessa apostila, nós vemos o tópico número 1, sobre não furtarás. Aí vem nos falando aqui sobre o que é furto e o que é roubo, né? O tamanho do objeto roubado, ato da consciência ou inconsciente. Vem aqui sobre corrupção, uns tópicos sobre corrupção, corrupção na política, corrupção religiosa, corrupção nas relações sociais. Também aqui nós vemos dízimos e ofertas. Aí a pergunta, roubará o homem a Deus? É algo muito questionado hoje. E igrejas de ideologia comercial, né? 880. Existe arrependimento e perdão após transgredir o 8º mandamento? Pergunta. E vem a conclusão. Então a nossa exploração será nesse texto, em conformidade com o texto. Algumas pessoas, algumas formas de transgressão às leis de Deus são tão antigas quanto a própria humanidade. Mas mesmo a principal criação do Todo-Poderoso, tendo ciência do que é certo e errado, seja palavras sagradas, escrituras, seja pela própria consciência. O ser humano insiste em recorrer ao que é de natureza carnal, fazendo práticas que lhe afasta da misericórdia ou misericordiosa salvação de Deus, da proximidade da santificação e consagração. O que é mais impressionante é que são práticas tão corriqueiras que aparentemente tornou a consciência insensível a tais condições, como é o caso do furto. O que Deus tem a nos falar sobre isso? Então, é como já foi mencionado. Então, essa é uma prática tão corriqueira em nossos dias, né, que tem passado como algo natural, né, algo natural. E no meio da sociedade, nas diversas áreas da sociedade, seja nas relações pessoais, seja na igreja, né, na política, isso tem se tornado comum. Mas o que o Senhor Deus diz ou fala sobre isso? Furtar é algo que tem jeito, tem solução? A pessoa pode continuar roubando e mesmo assim ter comunhão com Deus? Pois bem, é isso que eu creio que a nossa mente será esclarecida com esse texto. Ou pode ser apenas um início de uma pesquisa que também vale muito a pena se aprofundar sobre o assunto. Não furtarás. O que é furto e o que é roubo? De acordo com o Código Penal brasileiro,
furto ocorre quando o autor do crime apropria-se do objeto sem que o proprietário tenha visto, enquanto no roubo existe um contato entre assaltante e vítima. Porém, os olhos de Deus, ambas as atitudes contribuem negativamente para o pecado. Enquanto promotores, advogados e juízes discutem sobre se determinada questão é furto ou roubo, usando de todos os artifícios que há na lei humana, a simplicidade da sabedoria que há na lei de Deus diz: é transgressão. Então, esse princípio aqui do roubo, né, e furto, roubo e furto, é um questionamento para saber o que a lei diz, o que a lei fala, se um é mais grave do que o outro ou não. Então, quando se trata da lei do Código Penal, então traz esses questionamentos e, de acordo com a situação, aquele autor do roubo pode ser minimizada a sua pena ou até mesmo absorvido. Nós vemos promotores, advogados e juízes discutem sobre a questão. Mas vale a pena falar sobre o que Deus diz sobre isso. O que de fato o Senhor Deus menciona sobre essas coisas. Porque pecado é uma barreira existente entre o homem e Deus. Outra coisa, é um mandamento da lei de Deus: não furtarás. Então ele tem um peso muito grande para Deus, até porque quando você absorve ou pega alguma coisa de alguém, de algum estabelecimento, alguma coisa que não é sua, então você está se apropriando daquilo que não é seu. É um furto, é um roubo. Está deixando uma pessoa em prejuízo. É interessante que em nossos dias, até nos meios religiosos, acontece isso, e às vezes a pessoa até diz: olha, simplesmente apareceu um dinheiro na minha conta e eu tirei. Ela não chega a pensar que alguém perdeu com aquilo. Está entendendo como é a coisa? Uma coisa foi banalizada. Então vale a pena pensar o que o Senhor Deus diz sobre isso. O que o Senhor Deus fala sobre isso. O mandamento diz: não furtarás. Então, se furtar, certamente tem uma penalidade. Eu creio que você bem prestou atenção sobre o que diz a lei ou o Código Penal brasileiro. O furto ocorre quando o autor do crime apropria-se do objeto sem que o proprietário tenha visto. Então, isso é considerado furto. Ele não viu, você apropriou-se dele, do objeto, então é furto. Enquanto que o roubo existe, no roubo existe um contato entre o assaltante e a vítima, contato direto. A pergunta é: teria alguma diferença entre uma coisa e outra para com Deus? O tamanho do objeto roubado determina o tamanho do pecado? Existe de fato pecadinho e pecadão? O 8º mandamento da lei de Deus, que está em Êxodo, no capítulo 20, verso 15, deixa claro que não devemos de modo algum furtar ou apropriar-se de algo que não nos pertence legitimamente. A simplicidade dessa ordem deixa explícito que, seja de pequeno ou grande porte, de muito ou pouco valor, o ato de possuí-lo indevidamente é oposto à palavra de Deus.
a Bíblia tanto adverte aos que roubam de propriedades como rebanhos, Êxodo 22, dando as respectivas punições, como aos que roubam os pobres, que está em Provérbios 22, verso 20 e 22 e 23. Observe que é justamente o 8º mandamento que trata sobre o assunto do apropriar-se ou roubar de alguma coisa de alguém, ou apropriar-se ilegitimamente daquilo que não é seu. E no Velho Testamento está repleto de recomendações, tanto com relação ao roubo de propriedades, apropriar-se de propriedades alheias, apropriar-se de rebanhos, de ovelhas, de gado, de aves, daquilo que não é seu, é considerado roubo, é considerado furto, apropriar-se daquilo que não é seu. Vocês já observaram que isso ficou tão banalizado que existem grupos legais na administração pública, muitas vezes, que apropriam-se de terras, expulsam os seus donos antigos ou antigos donos, apropriam-se dos objetos e de casas. Chegou a tal ponto de que, se você tiver uma casa e alugar, corre o risco de perdê-la legitimamente na lei humana. Então tem sido um caos e um perigo tudo isso, porque à medida que os homens vão se aprofundando nessa arte, vão se distanciando cada vez mais de Deus, cada vez mais do Senhor. É importante que obtenhamos conhecimento da palavra para nos desviarmos de tais práticas, nocivas práticas. Nós mencionamos aqui Provérbios 22, no verso 22 e o verso 23, que diz: não roubes ao pobre, porque é pobre, nem atropeles na porta o aflito, porque o Senhor defenderá a sua casa em juízo, e aos que os roubam lhes tirará a vida. Olha só o que Deus fala sobre o que rouba. Ele perde a vida eterna, porque roubar é uma transgressão do mandamento do Senhor, o 8º mandamento da lei. Eu tenho falado, se todas as nações tivessem a lei de Deus como a sua constituição para ensinar ao povo desde o nascimento, então o mundo seria melhor. 1.3. Furto, o ato consciente ou inconsciente. Sabemos pela palavra de Deus que o pecado se faz presente antes mesmo da sua execução. Quando há a concepção do pecado no coração do pecador, ou seja, é um ato consciente ao se pôr na prática. Um exemplo disso a Bíblia mostra em 1 Reis, no capítulo 21, quando o rei Acabe, impulsionado por sua esposa Jezabel, executaram um plano que visava a morte de Nabote, com o fim de possuir a sua vinha. Até onde vai a pretensão de um coração cobiçoso? Então,
Ele menciona aqui o caso de Jezabel, esposa de Acabe, que ajudou bastante. Quem não conhece a história de Jezabel? Quem não conhece a história de Acabe? Quem ainda não ouviu falar em Acabe e Jezabel? Quem ainda não ouviu falar ainda entre o desafio do profeta Elias, quando enfrentou essa tirania e destruiu aqueles profetas de Baal, pois foi perseguido porque reprovava esse tipo de coisa. Nesse caso, eles armaram para tomar posse da propriedade, tomar posse da vinha do outro. Teria diferença entre tomar posse das terras de alguém, né? Roubar as terras de alguém, ou roubar um bem considerado pequeno na rua, no comércio, numa banca de venda. Pois bem, alguém pode dizer que foi um pequeno furto, mas para aquela pessoa que perdeu, tenha certeza, foi uma grande perda. Agora a pergunta: o que Deus diz acerca disso? Se você quiser tomar conhecimento sobre essa questão da Jezabel e Acabe, veja 1 Reis capítulo 21. Comece a ler, você vai ver o que aconteceu nesse caso. Na verdade, Deus repreende, Deus é contra os roubadores das viúvas, roubadores no Estado, roubadores no comércio, roubadores de famílias, roubadores de consciência. Deus é contra isso. Deus, ele exorta para que o homem não caia nesse laço de condenação. Então, olha aqui o próximo passo, o tópico de número 2, nos fala sobre corrupção. A corrupção está tanto na política, a corrupção na religião e também nas relações sociais. Hoje, na era digital, na era das redes sociais, todo mundo acompanha o que acontece na sua cidade, no seu estado, no seu país, no mundo. E veja a situação, o descrédito existente nos políticos profissionais e nos políticos de forma geral, nos homens, nas mulheres e até mesmo nos religiosos que defendem essa mesma palavra. É um caso muito triste. Então existe a corrupção também na política, 2.1, como diz o tópico. Existe um famoso dito popular que diz: política é um mal necessário à humanidade. Homens que assumem a responsabilidade de gerir os bens de uma sociedade devem estar cientes de que o Senhor os colocou em tal situação para ajudarem ao próximo. Infelizmente, acontece contrário, pois vários poderosos se deixaram levar por algo maior que sua real necessidade e literalmente roubam o que deveriam prover mantimento. Mas ainda temos a esperança de que um dia Cristo reinará. Pois bem, chama-nos a atenção essa parte que diz: política é um mal necessário à humanidade. De fato, essa arte de negociar, ela é muito bonita, teoricamente,
porque é uma arte de discussão, discutir o que é melhor para a família, para a sociedade, para a igreja, para que vivam de uma forma melhor. Só que homens que deveriam assumir de fato e terem cuidado em garantir o bem-estar da sociedade, muitas vezes têm desviado-se do seu ofício. Homens assumem a responsabilidade de gerir os bens da sociedade, pois o Estado adquire bens através de impostos. O trabalhador paga os seus impostos, até plano de saúde descontado no seu contra-cheque todo mês. E quando vai procurar ser atendido em alguma clínica de tal convênio, lá dizem: não podemos atendê-lo porque está atrasado, o governo não repassou. Veja, o que seria isso então? Homens inabilitados, homens corrompidos que são encarregados de gerir os bens da sociedade e desviam e não honram com seu compromisso. Então, quando o homem corrupto administra a nação, o povo geme, porque ele é um corrupto, é um mentiroso. A sociedade sofre. Muitas vezes a sociedade não é ciente do que de fato acontece. Nas campanhas é tudo muito bonito, é tudo muito legal. Até apresentam os seus planos de governo. Infelizmente, homens de honra está em escassez. Até porque muitas vezes aqueles que desejam ou têm a pretensão de fazer as coisas com decência e ordem, os outros não aprovam o que ele de fato pretende fazer. Muitas vezes usando a própria lei da nação para impugnar aquilo que faz bem à sociedade. Infelizmente, é isso que acontece. Porque a corrida para a ascensão política, eles retiram de suas mentes todo o pudor, a fim de que vençam e aquele outro seja derrotado. Então, irmãos e amigos, é isso que de fato acontece no mundo da política. Mas se você perguntar o que devemos fazer, eu diria: continue se informando e não deixe de lutar. Tome informação sobre quem é quem na política e no dia do seu voto, no dia de votar, não deixe de votar. Vote naquilo que você acredita. Se você se enganar, na próxima vez, você não faz mais a mesma coisa. É difícil? É. Mas é a maneira mais honesta que conheço de lutar pacificamente pelo bem da sociedade. Enquanto vivermos nesse mundo, a palavra diz que teremos aflições. Esse mundo está no maligno. Mas nós temos uma esperança. Nós temos esperança de que um dia Cristo voltará para reinar e então tudo mudará. Homens corruptos não estarão mais à destra das nações, porque Deus é justo e Ele reina de maneira justa. 2.2 nos fala sobre corrupção religiosa. Também existe dentro da igreja, na religião, corrupção. É isso que escandaliza a muitos. Muitos são escandalizados com a religião, inclusive com a palavra de Deus genuína, porque homens corruptos têm assumido lugares
de destaques na religião, na igreja, mas de fato tem se comportado de forma inadequada, corruptos e roubadores. Isso não é somente agora. No tempo de Jesus já acontecia isso. Ao analisarmos atualmente várias denominações religiosas que se dizem cristãs, que perderam totalmente o foco com relação à salvação dos fiéis, dos ensinamentos e do espírito cristão, pensamos que tal pesadelo é recente, o que começou com a Igreja Romana na Idade Média. Porém, Jesus já demonstrava a sua insatisfação com os fariseus, grupo religioso do seu tempo. Ao referir-se a eles, chamava de hipócritas, conforme Mateus no capítulo 23. Se você quiser tomar um conhecimento, relembrar, o que eles faziam, o que Jesus falou acerca desse assunto, em Mateus no capítulo 23. Então, como mencionamos, isso não é um caso recente. É um caso muito antigo, onde os próprios religiosos, os próprios administradores do templo cresceram o olho e usavam ilicitamente o dinheiro da igreja. Por causa de fama, por causa de poder, influência, então se corromperam e deturparam e fizeram com que a igreja caísse em descrédito. Em nossos dias, isso tem se multiplicado com a multiplicação das igrejas, inclusive igrejas cristãs, que usam realmente a Bíblia, mas parece que entendem tudo o contrário, ou as suas mentes estão cauterizadas, porque visam somente os bens deste mundo, as coisas passageiras desse mundo. Então eles têm se corrompido. E se Jesus falou para os religiosos da época, que eram os fariseus, que eram os administradores do templo, falou que eles eram homens hipócritas, porque falavam uma coisa e faziam outra. Veja, olha aqui, nós podemos observar uma diferença, Eles falavam uma coisa, ou seja, falavam que estava correto nas Escrituras, mas praticavam outra coisa. Então eram hipócritas. Em nossos dias a gente observa que eles fazem torcem a palavra para justificarem os seus erros. Quer dizer, à medida que o tempo passa, as coisas vão piorando. Mas eu diria, não desanimes. Olhe para o alvo. O pastor corrupto, o rabino corrupto, o religioso corrupto passará e prestará conta com Deus. A sua alma está ligada ao Senhor. Seja fiel, seja honesto, faça aquilo que a Bíblia ensina. Corrupção nas relações sociais também existe. Até nisso nós vemos, devido a todas as situações em que pessoas sofreram algum prejuízo por confiarem em lobos disfarçados de ovelhas, muitos têm perdido a confiança na humanidade, pensando que por trás de uma mão amiga há uma mão cobradora. Isso é resultado da ação do inimigo que gera a corrupção nas relações entre as pessoas. Jesus Cristo, porém, sempre está disposto a oferecer uma nova oportunidade de nos aproximarmos dele. Olhe, você pode observar isso
quer dizer, nas relações sociais, que isso causa um prejuízo muito grande. E esse prejuízo, ele acontece porque as pessoas vão perdendo a confiança. Jesus chamou lobos disfarçados de ovelhas. Por quê? Tanto na questão religiosa, como na questão política, isso causa um prejuízo muito grande no relacionamento entre as pessoas. Todos ficam agora na defensiva. Ninguém acredita mais em ninguém. Tem medo da mão amiga ser uma mão cobradora, na verdade, ser uma mão inimiga, que venha lhe causar um prejuízo, que venha causar um prejuízo à sua família, aos seus filhos. E essa questão é tanto com relação a dinheiro, como também com relação a informações, às informações. Você é livre para ler jornais, livros, ou pesquisar na internet, nos canais do YouTube ou outra rede social. Mas você também é livre para fazer o julgamento, se isso merece crédito ou não. A melhor pessoa que tem para julgar essa questão, se confia ou não, é você mesmo. É difícil? É problemático para a sua consciência, a sua subconsciência, né? A sua mente. É muito triste. Mas é a melhor forma, porque você é livre. Se uma informação de uma determinada plataforma ou rede não presta, é falsa, então você sai dela, você não assiste mais, você não dá mais crédito, né? Procura um outro canal. É isso. E vai julgando entre o certo e o errado, de acordo com as Escrituras. Você está cuidando da sua mente, está cuidando da sua salvação, está cuidando da sociedade, está cuidando da sua família. Não cair em desespero, porque você é um líder na sua casa. Então, outra coisa que nos chama a atenção: dízimos e ofertas. Existem muitos combatentes contra os dízimos e as ofertas, por causa de homens corruptos, homens que negaram a fé, roubam de fato, e as pessoas ficam na defensiva. Realmente Deus precisa de dinheiro? Deus precisa de ofertas? Deus precisa de cereal? Ou cereais? Né? Na verdade, eu posso lhe afirmar antecipadamente: Deus estipulou os dízimos e as ofertas. Homens corruptos prestarão contas, certamente serão condenados. Mas a palavra de Deus é enfática. Enquanto a igreja existir nesse mundo, então certamente haverá também dízimos e ofertas. E a pergunta é: roubará o homem a Deus? Quando pensamos no 8º mandamento, instantaneamente nos vem à mente que não devemos possuir o que é do próximo, já que é um mandamento vertical, né? Mas muitos não entendem ou não querem entender que também o homem pode roubar a Deus. Mas como isso acontece?
simples. Tudo concernentes à criação é do Criador, inclusive os nossos bens com os quais Deus nos presenteou. A devolução do dízimo e das ofertas, nesse caso, é um dever nosso e direto do Altíssimo. Medite no que está escrito em Malaquias 3, verso 8 a 12. Roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais, e dizeis: em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas alçadas. Vós sois amaldiçoados com a maldição, porque a mim que me roubais, sim, vós esta nação toda, trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos. Se eu não vos abrir as janelas do céu, e não derramar sobre vós tal bênção, que dela vos advenha a maior abastança, também por amor de vós, reprovarei o devorador, e ele não destruirá os frutos da vossa terra, nem a vossa vide no campo lançará o seu fruto antes do tempo, diz o Senhor dos Exércitos. E todas as nações vos chamarão bem-aventurados, porque vós sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos Exércitos. Então, ele nos dá a resposta aqui mesmo. A pergunta seria: roubará, pois, o homem a Deus? Sim. Como? Ele mostra aqui em uma situação difícil que Israel vivia, nos dízimos e nas ofertas alçadas. Então, se os homens se corromperam, se os administradores se corromperam, ficaram em descrédito, e você retém agora o que é devido de Deus, então você se tornou igual àquele corrupto que desvia. Lembre-se, aquele corrupto que desvia, ele passará, e Deus levantará outro. Lembre-se, ele vive porque Deus permite, e você vive e tem porque Deus permite. Se você clama a Deus com fidelidade, se você é fiel a Deus, então Ele honrará o seu pedido e certamente destituirá aquele corrupto daquele lugar. Mas muitas vezes a nação toda já está corrompida. É um mal sobre outro mal. Então, dízimo, que é a 10ª parte, é de Deus. E o Senhor disse: leve à casa do tesouro, deposite lá, faça a sua parte, nos dízimos. Oferta é aquilo que Deus propôs no coração, é uma causa sua, entre você e Deus. Oferte de todo o coração, com amor, com dedicação. Seja fiel nos dízimos, com dedicação, né? Com segurança de que está fazendo para Deus. Imagine que o fiel está clamando ao Senhor. Será que o Senhor não vai atender esse fiel? Quando falo fiel, não estou... É claro que nós estamos mencionando aqui sobre dízimos e ofertas, que é o assunto do texto. Mas eu falo fidelidade em todos os aspectos. Fidelidade a Deus. Você que é fiel, Deus não te ouvirá? Ele zela, Ele cuida dos fiéis. Ele disse que o fruto da terra dará na estação própria.
O seu servo será abençoado no campo, na cidade, em casa com a família. Uma bênção para os fiéis. Confie nisso. Embora o mundo esteja corrompido, mas não se corrompa também, porque o mundo se corrompeu. Igrejas de ideologia comercial. Isso aqui é uma coisa, né, interessante, né, irmão? Igreja de ideologia comercial. Quer dizer, o que importa é a venda, é a prosperidade. Às vezes a pessoa confunde número, quantidade com prosperidade propriamente dita. Mas a prosperidade na igreja de Deus, prosperidade propriamente dita, não tem nada a ver com dinheiro, com riqueza, templos luxuosos, teologia da prosperidade, nada a ver. Deus abençoa os seus, mas não é através disso ou daquilo que você doou. É pela sua fidelidade que você tem comunhão em tudo. É abençoado em tudo porque tem comunhão com Deus. Não é somente com os dízimos e as ofertas. Não é porque você é bem financeiramente também que você tem comunhão com Deus, que isso significa que você é fiel a Deus. Não. Voltando a falar na corrupção existente nas igrejas de hoje, um reflexo disso é a enorme atenção que tais instituições dão ao comercial. Literalmente são chamadas de igrejas da doutrina da prosperidade. Essa situação também põe em descrédito a igreja de Deus. Um exemplo é o caso de uma dessas igrejas da prosperidade, que em publicação recente de uma revista renomada que traz uma pesquisa onde aponta a tal instituição como uma das 80 maiores empresas do mundo. Isso exatamente empresa. E esse não é um pensamento presente somente na imprensa ou grupo de pesquisas. Um enorme contingente de pessoas veem as igrejas veem as igrejas como empresas. O nosso Deus não pode ser Mamon, mas o Senhor Jesus Cristo. O nosso Deus não pode ser o dinheiro, não. O nosso Deus é Jesus e não Mamon, o amor às riquezas. Quer dizer, que enquanto existem entidades com CNPJ, porque a igreja precisa de um CNPJ, é uma pessoa jurídica, mas essa pessoa jurídica tem um responsável, uma pessoa física responsável. Então, quando ela perde o foco da salvação das almas e começa a tratar aquilo como empresa, com rendas absurdas, ou até mesmo com propagandas enganosas para arrecadação, porque isso acontece agora, mas já aconteceu também, inclusive na Idade Média. Você pode ler os livros de história. Comprar salvação por indulgência, penitência e indulgência, coisa terrível, né? Então isso faz com que pessoas abram os olhos e se desviem de tais lugares, mas faz também com que pessoas gananciosas, cujo interesse é prosperidade financeira, corram para lá. E aí um mentiroso engana outro ganancioso, né? Não estou falando aqui de um ponto só, estou falando de forma geral, porque é o que tem acontecido. A palavra diz que isso aconteceria de forma generalizada, e por causa disso, o amor de muitos se esfriaria.
A última era é chamada de era morna. É uma era que não é quente e nem fria. Por quê? Porque os homens se corromperam. Os homens se afastaram de Deus e amaram mais a criatura do que o Criador, amaram mais as riquezas. Igrejas da prosperidade. Então existe uma corrida de pessoas interessadas para prosperarem financeiramente, né? Existe até hoje em dia a chamada teologia da prosperidade. E veem a pobreza de alguém como uma maldição daquela pessoa. Agora observe quem era Jesus, né? Quem era Jesus? Quem eram os apóstolos? Pescadores, né? Jesus, carpinteiro e filho de carpinteiro. E assim observamos muitos outros, mas cheios do poder de Deus. Essa é a resposta de Deus para os fiéis. Embora o mundo viva assim, com essa ideologia comercial, achando que riquezas é comunhão com Deus, você não precisa ser assim. Ande honestamente com o Senhor Deus. Mas se andou erradamente, transgredindo a palavra, existe solução para você? Existe sim. Uma solução para os arrependidos. Existe arrependimento e perdão após transgredir o 8º mandamento, após ter sido um ladrão, ter roubado? Existe saída para você? Ou para aquela pessoa? Existe sim. Existe sim. Você sabia que o nome Jacó significa trapaceiro, embusteiro, enganador? Então muitas vezes a pessoa tem sido um Jacó, tem sido um trapaceiro, um enganador. Mas pode mudar sim. Pode mudar sim. Enquanto a vida, há esperança. Deus sempre dá a oportunidade de nos redimirmos de nossas transgressões, inclusive em relação ao 8º mandamento, que é com relação ao furto. Além disso, nosso Senhor não somente perdoa, mas também aconselha a não mais praticarmos esse ato. Na verdade, existe uma coisa chamada arrependimento e conversão. Arrependei-vos e convertei-vos. Foi o que aqueles, em Atos capítulo 2, perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos, quando viram o poder de Deus sobre a igreja. Perguntaram: o que faremos, varões e irmãos, para também recebermos o que temos visto hoje aqui? Então, Pedro respondeu: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Pois a promessa diz respeito a vós, a vossos filhos, aos que estão longe e a tantos quantos Deus nosso Senhor chamar. Arrependei-vos e convertei-vos, ou seja, o arrependimento, ele está muito além daquele sentimento de culpa, porque a pessoa pode ter o sentimento de culpa e chorar amargamente hoje e amanhã fazer tudo novamente. Mas se essa pessoa se arrependeu, chorou amargamente e se converter, ou seja, determinar a não praticar mais o erro, então isso é conversão. Então, se converter de fato, então há perdão.
Nós observamos aqui em Éfesos, no capítulo 4, Efésios, né? A carta aos Efésios, capítulo 4, verso 28, diz que aquele que furtava, não furte mais. Antes, trabalhe fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com o que tem necessidade. É nesse ponto que o Altíssimo e a graça de Deus superabunda em nossas vidas, mas também de quem estiver ao redor. Ou seja, o próprio Deus aflora na vida do servo a sua graça, que é favor não merecido. Ou seja, não merecíamos por causa dos nossos delitos, por causa dos nossos pecados, mas o Senhor deu a oportunidade de entendermos a gravidade da nossa situação e, uma vez entendendo essa gravidade, chorarmos amargamente, arrependido, e termos a oportunidade de mudar, que é a conversão. O ato de apossar-se, conforme a conclusão, o ato de apossar-se do que não é legitimamente é uma transgressão ao 8º mandamento, seja ele roubo ou furto, seja de grande ou pequeno valor. O coração que maquina e põe em prática o furto deveria estar cheio de vontade de repetir. E através do repetir, do repartir, né, que se alcança a confiança das pessoas e também as bênçãos de Deus. Assim, essa pessoa orna-se rica em amor, ou torna-se rica em amor, em justiça e em bondade. Portanto, com que puder, a quem repartindo, né, com quem puder e quem precisar, seguindo as pisadas do rei. Jesus deu esse exemplo. Ele conclui aqui conosco que quando nos apropriamos ilegitimamente daquilo que não é nosso, é uma transgressão ao 8º mandamento. É um roubo, é um furto. Não importa o tamanho do objeto ou o valor, né? Na verdade, quando há essa prática, já houve uma transgressão bem antes na consciência, na mente. Então, irmãos, é importante vermos que Deus, o nosso Senhor dos Exércitos, Ele não tem prazer na morte do ímpio. Ele quer que o ímpio se converta dos seus maus caminhos e viva, porque o caminho da transgressão é caminho de morte. O caminho do pecado é caminho de morte. E o Senhor ama aquele que foi feito à sua imagem e semelhança, que somos nós. Pense nisso. Que Deus te abençoe e te guarde. Em nome do Senhor Jesus. Pai maravilhoso, nós te rogamos, primeiramente para te agradecer por essa oportunidade, por essa bênção de estarmos meditando em tua palavra agora. Mas também, meu Pai, pedimos que o Senhor escreva em nosso coração e nos ajude a sermos fiéis a ti. Protege os teus servos. Faz com que a tua palavra alcance a todos que estão nos confins da terra, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Pois é, irmãos, nós estamos numa série de estudos sobre os 10 mandamentos da lei. E hoje estudamos o 8º mandamento. Continue acompanhando no canal, nas publicações, e estude juntamente conosco. Adquira mais conhecimento sobre esse assunto e que Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus. Fiquem todos na paz do Senhor. Amém? Glória a Deus.